Olá, amigos, sejam bem-vindos ao canal. Desde já, convido a quem ainda não é inscrito que se inscreva no canal e ative as notificações. O fato que eu vou contar é uma história real. Aconteceu no Ceará no ano de 1985. Na época, o amigo Nonato morava na zona rural de seu município, no interior do Ceará. Eram tempos difíceis, não havia energia elétrica e quase nenhuma tecnologia. Um local bastante humilde e todos moravam em sítios. As casas eram distantes umas das outras e havia apenas mato e estradas de terra. A cidade mais próxima era localizada a cerca de 22 quilômetros. Na época, a única diversão eram festas organizadas pelos próprios moradores, nas casas de algumas pessoas, da qual juntavam centenas de pessoas para beber e dançar forró, ao som de uma radiola, uma espécie de rádio que tocava discos. Algumas vezes eram contratados músicos para tocar nesses locais e nesses eventos, organizados ali pelos próprios moradores. Uma minoria de moradores que se organizavam e promoviam esses eventos para juntar pessoas, vender bebida e, enfim, uma forma de diversão para todos da comunidade. Nesse dia, Nonato saiu umas 18h30 para curtir e tentar conseguir uma namorada. Era noite de lua cheia. Nonato pensou em nem levar uma lanterna, mas levou para se precaver. Então Nonato saiu de casa e pegou sua faca peixeira. Na época era utilizada por quase todos, uma faquinha, uma bainha, que levavam do lado, para defesa pessoal, já que na época era uma terra sem lei. Nonato pegou a estrada e foi, apenas com sua faca e sua lanterna na mão. Ao chegar na festa, Nonato encontrou os amigos, com os parentes, e esteve ali dançando, bebendo, curtindo com os amigos, e decidiu então voltar para casa, pois já tinha dado seu horário, já era aproximadamente 11h30 da noite, e Nonato tinha que acordar bem cedo para trabalhar no dia seguinte. E pegou a estrada. Nonato vinha cantarolando e clareando o caminho com sua única lanterna. Foi quando de repente ele percebeu algo. Um vulto passou em sua frente, mas já no limite, onde a lanterna já não conseguia mais alcançar com tanta clareza. Nonato achou estranho, né? Mas mesmo quase a lanterna não alcançando, ele conseguiu ver o vulto. Um vulto escuro passou para o outro lado, como a lua era cheia, estava clara. Então ele estranhou, ficou preocupado, pois pensou que poderia ser alguém querendo lhe assaltar. Pegou logo na faca. Se preparou para a briga. Nonato era cabra macho, nordestino, não fugia da briga e continuou seu trajeto. Após andar mais uns 20 metros, segundo ele, ouviu um barulho dentro do mato. Parecia um animal. Imaginou que poderia ser onça parda. Em momento algum, Nonato imaginava a criatura que ia tentar lhe atacar mais à frente. Ele continuou a andar e escutou algo passar por trás dele. Foi um bicho que atravessou a estrada de forma muito rápida e entrou do outro lado, quebrando galhos. Nonato gritou: "Vem pra briga, seu nojento! Aqui tem cabra macho, bom de faca!" Foi quando ele ouviu uma respiração ofegante, um cheiro de bode molhado e um leve grunhido. Quando Nonato vira de costas, já dá de cara com uma criatura parecida com um cachorro, só que do tamanho de um bezerro aproximadamente. Ele não via os olhos do animal, pois as orelhas o cobriam. Era uma criatura de pelos negros, meio acinzentadas de poeira. Parecia ser sujo de poeira. Nonato ficou perplexo, pois nunca tinha visto uma criatura daquela em lugar nenhum, muito menos em sua região, onde o animal feroz maior era uma onça parda, e mesmo assim era difícil ver. E o bicho ladrou e mostrou os dentes, dando sinal de que iria partir para um ataque. Nonato disse: "Pode vir, sua besta, vou lhe rolar na faca." O bicho partiu para cima de Nonato, dando patadas, e Nonato dava estocadas e golpes com a faca para se defender. Mas não sabia por que não conseguia ferir o bicho. Nonato já não sabia o que fazer. Sabia que não adiantava correr. Se corresse para dentro do mato seria pior, pois ia ficar preso nos galhos e
poderia ser muito pior. Se corresse, o bicho pegava. Se ficasse, né, o bicho comia. Foi quando ele lembrou das histórias que ouvia quando criança, que para ferir um lobisomem teria que usar a mão esquerda com uma faca, ou mesmo se estivesse com uma arma de fogo, atirar utilizando a mão esquerda. Então ele passou a faca para a mão esquerda, e quando o bicho deu outra patada, Nonato deu o golpe, e o animal saiu descontrolado, urrando, quebrando galhos, levando tudo que via em sua frente. Nonato esperou um pouco, pois o bicho poderia voltar. Ficou olhando para todos os lados, para os matos, para as laterais da estrada, para a frente fogava a lanterna, mas o bicho não aparecia. Nonato então resolveu seguir seu caminho, pois ali estava muito exposto e seria uma presa fácil caso viesse o mesmo animal ou algum outro animal com ele. Ele não sabia do que se tratava. Nonato seguiu seu caminho até sua casa e no dia seguinte ficou abismado, lembrando do fato que havia acontecido com ele na noite passada. Imaginou que só poderia ser um lobisomem, apesar de nunca ter visto, não acreditava nas conversas do pessoal. Enfim, Nonato seguiu para a venda mais próxima de sua casa. Estava ali na venda e o senhor da farmácia estava presente no local, a única farmácia que tinha na região. Nonato conversava com o dono da venda e contou, né, sobre o que havia acontecido com ele na noite passada. O dono da farmácia estava presente e disse que já sabia quem era o tal lobisomem. Bom, na verdade imaginava quem poderia ser. Nonato e o dono da venda perguntaram quem seria. E o dono da farmácia falou que só poderia ser o senhor Manuel, um velho de pouca conversa e que não gostava de ninguém em sua casa, nem ao redor de sua propriedade. Falou que ele havia chegado em sua farmácia muito cedo, comprar remédio, pois havia cortado um dedo. Ao ser questionado pelo dono da farmácia para saber como se deu o ocorrido e de que forma ele perdeu aquele dedo, o mesmo falou que não era de interesse do dono da farmácia, de forma estranha, e que ele passasse logo algum remédio. Daí então, sempre que Nonato passava por seu Manuel, o mesmo o olhava com uma expressão de raiva e um olhar pior ainda. Então, meus amigos, esse foi mais um relato de um de nossos seguidores.